Felipe Santinato, pesquisador e consultor em café. Vou apresentar o tema Não confunda FOMA, sintomas de mumificação de chumbinhos, com as injúrias climáticas, né? São os abortamentos das flores. Pois nós estamos verificando que há muitos produtores confundindo essas duas injúrias, né? Essas duas ocorrências, atribuindo uma à outra. Florada nível 1. Isso é uma florada de café numa lavoura que foi desfolhada excessivamente. Boa parte desses botões florais não vingam. Florada nível 1 novamente, né? Então vai faltar ali reservas nutricionais para abastecer essas flores. Falta proteção dessas flores dada pelas folhas, né? Que vão agir como um protetor solar também, além da questão nutricional metabólica. Então é muito importante que haja reservas nas plantas e também que se faça as adubações na época da floração para estar abastecendo esse período de pico de exigência de vários nutrientes do cafeeiro. Florada nível 2, que é uma florada melhor, porém o topete foi desfolhado, por exemplo, devido ao ataque de bicho mineiro muito comum na região do Cerrado. Tá? Detalhe, né, que essa florada de topete tem um baixo aproveitamento. Aqui a florada nível 3, com pouca desfolha, que o pegamento vai ser muito melhor, tá? O pegamento dessa florada vai ser bem melhor, vai conseguir as produtividades esperadas. Aqui um vídeo mostrando o detalhe de uma florada muito boa, tá bom? Com crescimento de internódios, né? Com folhas novas que vão dar conta de suplantar as exigências dessa floração tranquilamente. Pode confirmar aí que a carga dessa lavoura vai ser boa, como vocês estão vendo nos vídeos, tá bom? E essa é a florada nível 4, que aí é uma florada de uma lavoura espetacular. Essa não tem desfolha nenhuma, é uma recepa de primeira safra. E essa aqui a gente quase a perfeição, né? Com o pegamento pleno de todos esses chumbinhos que vocês estão vendo aí. Crescimento para o ano anterior já, ó. Esse vídeo é de outubro, tá? Já tem 4, 5 internódios em outubro, né? Hoje já tem mais que isso. E uma sanidade 100%, espetacular. É isso que a gente prioriza nas nossas áreas que a gente trabalha, pesquisa e consultoria. Então o sucesso do pegamento da florada depende do teor de água no solo, claro, né? Principalmente em sequeiro. Se vier uma chuva, abrir a flor, depois ocorrer um veranico, não chover mais, vai ter perdas substanciais. Temperatura versus o enfolhamento. Então, aquilo que eu havia falado para vocês. Se a florada ocorrer num período muito quente, né, altas temperaturas, e a lavoura não estiver enfolhada, vai perder bastante. E o tratamento fitossanitário. Então, é um pilar, né, os 3 pilares. Tratamento fitossanitário, principalmente com relação à proteção dessa florada. E essa proteção dessa florada começa lá atrás, desde o pós-colheita, lá no inverno ainda, tá? Então esse é o sintoma típico de foma em folhas, que vocês estão habituados a observar. Aqui a ausência de sintomas devido à foma ter antecipado o surgimento da folha e ou já a destruiu. Então às vezes o avaliador indica que não tem sintoma de foma nas folhas, mas na verdade a folha até já caiu, né? Ou então a foma já entrou antes mesmo que o nó, a gema, se diferenciasse em folhas. Aqui outros exemplos, ó, em ramos marcados de experimentos, que é impossível uma avaliação comum computar esses sintomas nas folhas. Tá? Olha só, folhas bem pequenas sendo atingidas. Nessa foto da direita aqui, vocês estão vendo a tentativa do surgimento de uma folha que já foi interceptada pela ação danosa da doença foma, tá bom? Ali novamente, veja ali, bem pequenininho, né? Tinha 2 folhas aqui, ó. Olha só. A metade só.
Já arregaçou tudo. Já A pegou e foma já tá pegando na entrando, uma folhinha folhinha novinha. bem pequena, tá? Não dando chance alguma a ela. Isso geralmente não é contabilizado nas avaliações. Esse aqui é o detalhe da foma oculta, que é quando a foma ocorre antes mesmo das gemas se diferenciarem, ou em folhas ou em flores, né? Ou em ramos. Então você vê um ramo ali do lado sadio, com os botões espigados, e o outro ramo sem nada, né? Ele não tem chumbinhos, ele não tem flores. A doença entrou antes, né? Por quê? Ocorreu uma desfolha aí nesse ramo, e com a queda dessa folha, o que acontece, né? Não ocorreu a diferenciação em flores porque a doença já a interceptou. Essa aqui é a foto clássica da mumificação de chumbinhos, típica. É isso que a gente tem que avaliar, principalmente nessa época da primavera. E isso que está confundindo. Então, às vezes, o produtor está achando que foi altas temperaturas, né? Ou foi a seca que gerou maus pegamentos florais, né? Na verdade, pode ter sido a doença que não foi bem controlada, porque achava-se que no período seco não ia acontecer a foma. Muito, muito enganado isso daí, tá? Olha a foma ocorrendo também em chumbinhos e em chumbões. Então ela não ocorre só na florada. Não adianta só fazer um pré e pós-florada, engessando. Até porque nós temos duas, três floradas no ciclo. A gente vai proteger um pré e pós-florada, sendo que a foma dá também chumbinhos, sendo que a garantia comercial dos produtos é de até 28 dias de proteção de floradas. Como é que eu posso concentrar a minha proteção das minhas flores que vão virar chumbinhos, que vão virar frutos de café, que vão virar minhas produções, protegendo só uma pré e pós-florada? E o pior, né? Como tem alguns que fizeram, que nem fizeram a pré-florada, ou que nem fizeram a pós-florada, ou que não fizeram o pós-colheita, foram economizar 100, 150 reais por aplicação, e aí acabaram perdendo 10, 12, 14, 15 sacas de café por hectare em algumas regiões aí, porque não protegeram. E agora vem atribuir a seca ou as altas temperaturas que na floração nem foram tão altas nessa safra. Tá? Então veja aí também as modificações nos chumbinhos e chumbões. Tá? Aqui em chumbão, então veja que dependendo da região, até em chumbão pega essa doença. Tá? Tudo isso analisado em laboratório e determinado. Isso a gente não pode confundir com isso aqui, que é os efeitos do calor. Veja a estrelinha, né? Veja que em outro caso, essa calor, isso é numa região muito quente, que faz temperaturas diurnas acima de 40 graus, tá? No oeste da Bahia, veja o topete da planta, desfolhado parcialmente, né? Houve uma recuperação no enfolhamento ali no topete, mas aparentemente bem desfolhado. E ali todos aqueles pretinhos ali nas axilas são chumbinhos queimados, né? E do lado ali a foma que vocês estão vendo. Então, calor ou foma, né? Então, eu dei um zoom aqui para vocês darem uma olhada, veja só. Olha lá. Estão vendo a diferença? Isso é calor, tá? Houve um abortamento dessas flores. Efeito do calor em pétalas e em chumbinhos. Então, veja a diferença que é daquela foto inicial lá que eu mostrei, clássica da foma. Veja como é o efeito do calor nas pétalas, que queima as pétalas. Tá vendo um monte de pétalas queimadas ali?
E nem sempre as pétalas queimadas você perdeu o seu chumbinho, viu? Tá? E esses chumbinhos queimados aí, torrados, com a bunda preta que a gente fala. Veja só. Olha lá, mostrando para vocês com detalhes. Isso sim é um problema de calor. Veja que ele não fica completamente negro, né? O chumbinho. Veja as pétalas todas queimadas de calor. Então, aonde tem chumbinho queimado, se tiver flores, também vai ter flores queimadas, porque a resistência, digamos assim, né? A tolerância ao calor da flor é a mesma do chumbinho. Agora veja o efeito da foma em chumbinhos. Olha lá como é bem diferente a questão que vocês estão observando. Ó. Veja lá como o chumbinho fica completamente enegrecido. Tá? No caso aí, tá úmido também porque tinha acabado de dar uma chuva. Então veja só a diferença ó, entre o primeiro vídeo que eu havia lhes mostrado. Uma lavoura bem atacada de foma. Veja, ó. Olha lá, alguns ainda tem algumas pétalas para mostrar para vocês. Veja só o efeito do calor novamente. Note bem como que é diferente. Isso aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Olha só, tirando as pétalas. Nesse caso, queimou as pétalas, mas não houve interferência nos chumbinhos, veja. Veja só. Isso é calor, viu? E isso ocorre mais em lavouras desfolhadas, tá? E em anos bem quentes durante a primavera, tá? Esse ano algumas regiões foram, outras não, e a maioria não foi, diferente do ano passado, que foi bem mais calor. Veja aí, esse aí foma em chumbinhos. Olha a diferença. Eu coloquei um de calor, um de chumbinho, e um de calor e um de chumbinho agora de novo, né? Um de calor, um de foma, um de calor e de foma agora de novo. Vocês observarem a diferença, não só em fotos, mas também em vídeos, tirarem as próprias conclusões do que está acontecendo na sua lavoura. Você saber corrigir os problemas. Veja as injúrias típicas aqui, climáticas, como são os efeitos do calor no cafeeiro. Olha o abortamento de flores, que é um outro fenômeno. Veja as estrelinhas, né? Bem singular esse sintoma, tá? Olha a estrelinha aí novamente, tá bom? Olha as injúrias climáticas aí, torrado, tá? Olha os botões florais torrados. Olha o botão floral e alguns chumbinhos torrados. Torrados também os chumbinhos, ó. Isso, chumbinho torrado também. Olha lá, como que é bem diferente. Veja. Veja só. Aqui já são as folhas num excesso de calor, tá? Então, não é via de regra, quando tem excesso de calor prejudicar a florada, vai ter também escaldadura nas folhas. Não é via de regra. Assim como na foma, também pode ocorrer a foma só nas folhas e não nos chumbinhos. Ou pode ocorrer foma nos chumbinhos e não nas folhas. Isso a gente já constatou várias vezes, viu? Olha o efeito do calor em folhas aí de cafeiro, olha como é que a planta fica. Isso o modo mais drástico que tem de escaldadura, tá? Outra coisa pode ser confundido com a cochonilha. A gente viu também alguns produtores confundindo. Olha só, ocorreu uma umificação, foi ver o que era. Algumas pétalas queimadas, né? E também nos chumbinhos havia o efeito da cochonilha. Outro problema que pode ser confundido é isso, é a mancha aureolada, que pode estar danificando todo o ramo ali de café nessa lavoura e ser confundida também, ser atribuída a problemas climáticos ou ainda a foma, e não é, é outra doença. Então, negligenciar o tratamento para foma. Fez frio, então não vou pulverizar. Deu geada, então não vou pulverizar. Fez calor, então não vou pulverizar. Está seco, então não vou pulverizar. Tenho pouco trator, então não vou pulverizar. Preço dos produtos aumentou, então não vou pulverizar. Olha, quem adota essas medidas, qualquer uma delas ou todas elas, está afadado a ter produtividades bem reduzidas, bem baixas, não vai aproveitar os preços altos que estão o café e vai ficar num prejuízo muito grande. Justificar a não pulverização com base nesses fatores está completamente fora da cafeicultura, tá bom?
evitar isso, evitar aquilo, não precisa daquilo, vai perder produção e é irreversível. O momento da floração não pode bobear. Veja aqui resultados dessa safra, tá? De alguns talhões. A lavoura que fez só do ano passado, me desculpe, só uma pré-florada, 2020, um ano seco, mais seco que o ano de 2021. Então olha o que aconteceu, a lavoura que só fez a pré-florada. Lembre, os produtos protegem somente 28 dias, não adianta só fazer uma pulverização. Lavoura com aplicação somente no pós-florada, essa já em 2021. Olha o que aconteceu com a lavoura. Não foi calor isso foi a ausência de pulverização para foma. Lavoura com aplicação somente no pós-florada dessa safra, ó, 2021. Cheia de doença. Olha só o que aconteceu com as lavouras. Ó. Prejuízo muito grande. Ó, lavoura com aplicação somente no pós-colheita de 2020. Também passou o tempo e a doença persistiu e afetou os chumbinhos e chumbões. Lembrando que a foma ataca chumbinhos e chumbões também. Floração de lavoura tratada com apenas uma aplicação de florada. Detalhe, lavoura próxima de talhão atingida por geada. Essa aqui dessa safra, né? A geada foi nesse ano. Então, o produtor ele teve metade do talhão atingido por geada e outra metade não. Ele optou por não pulverizar o restante do talhão que sobrou. Olha o que aconteceu com a incidência de doenças no talhão que ele não pulverizou, né? Que ele fez somente uma aplicação. Então, o nosso manejo para controle de doenças de primavera, que a gente chama, né? A gente não está mais no conceito pré e pós-florada, a gente está no conceito de tratamento de primavera, seguido do conceito de pós-colheita, evidentemente. Pós-colheita fundamental para a gente cicatrizar os danos oriundos da colheita, seja de máquina, seja de planta, para a gente neutralizar a ação dos fungos patógenos ali, como cercospora negra, como foma, como ascoquita, como antracnose, que pegam a gente no inverno. É extremamente necessário fazer o pós-colheita. Fazendo pós-colheita, aí sim você reduz o inóculo das doenças que vão te atacar na floração. Não fazer o pós-colheita é problema. Existem lavouras que não têm dimensionamento de frota adequado para fazer o pós-colheita depois de uma pré-florada, e isso tem que ser revisto. Isso, um trator a mais, muda completamente o sucesso de produtividade dessas lavouras. Às vezes não falta nada na lavoura, falta fazer uma pulverização a mais, tá? Então a gente monitora o clima também, rotaciona ativos, associa ativos e não nos preocupando somente com a florada, e sim com os chumbinhos e até com os chumbões. Pós-colheita, reduzir o inóculo de várias doenças, cicatrizar machucaduras. E o pós-colheita, pessoal, é cerca de 20 a 30% do sucesso de todo o programa fitossanitário que nós denominamos programa fitossanitário de primavera. A primeira aplicação, sem ser a do pós-colheita, né? Pós-colheita já foi feita lá no inverno. A primeira pulverização de primavera é quando os botões estão espigando, igual está na foto aí. A segunda pulverização é 20 dias depois dessa pulverização, ou ainda, se acontecer a florada, você aguarda um pouco, ou até antecipa um pouco, e aguarda essas flores murcharem. Como nas lavouras, frequentemente não são floradas uniformes, você tem que ter o bom senso. Às vezes você vai aguardar murchar uma florada, mas já está vindo outra. Então você avalia o tamanho dessas floradas, a proporção delas, e identifica no calendário a época que você vai estar pulverizando. Tem que ter um bom senso também. 20 dias pode ter uma margem percentual para mais ou para menos, uma manobra ali. O importante é fazer e preencher as janelas de oportunidade de ocorrência de doenças, tá? Depois, a terceira é 20 dias depois da segunda, claro. Proteger os chumbinhos já pegos e proteger as floradas de uma eventual segunda florada. Veja só o sucesso que é esse pegamento de chumbinhos, bem diferente das imagens das lavouras que não fizeram os tratamentos de primavera, como a gente havia mencionado. Veja a evolução dos chumbinhos em 15 dias ou com tratamento adequado, todos eles bem pegos. Esses pretinhos que vocês estão vendo aí são o quê? São algumas das pétalas que ainda sobraram, tá? Não é nada de doença. A outra aplicação
Depois, né, mais 20 dias, o desenvolvimento desses chumbinhos, né, já estão aí quase em chumbões. Veja, todos eles completamente protegidos. E aí depois disso a gente para de pulverizar, né? Isso a gente faz, essa última pulverização, só nas regiões que tem maior pressão, que tem um clima mais frio ou um clima mais ameno, histórico, áreas bem expostas ao vento, tá? A foma ocorre, então, do dia para a noite. Em 24 horas, ela faz todo o seu azar, todo o seu prejuízo ocorre em 24 horas. Não dá para a gente esperar esse dia acontecer, até porque a pulverização, se invernar clima chuvoso, a gente não consegue correr atrás do prejuízo. A doença é rápida, em 24 horas ela está. Aqui a pulverização. Tem fazenda que demora 15, 20 dias para rodar a fazenda inteira, né? Principalmente as fazendas maiores e as fazendas estão mal dimensionadas. Veja aí nesse trabalho novo do ano passado a diferença com uma, com duas e com 3 aplicações, tá? Que nós fizemos lá em Poções da Bahia, próximo ao Planalto de Conquista, sofre influência do Atlântico ali, então tem uma elevada incidência dessa doença lá, bem grande, tá? Veja lá os chumbinhos pegos ainda com pétalas que secaram e não caíram. Então é outro conceito errado. Esperar as pétalas caírem para pulverizar não procede, até porque existem lavouras que as pétalas não caem. Tem lavouras que as pétalas ficam lá e ficar esperando elas caírem, a foma vai fazer todo o seu estrago, tá? A aplicar o produto e ele entrar em contato com essas pétalas, e geralmente essas pétalas estão molhadas, o produto percola nessas pétalas e entra em contato com os chumbinhos, sim. Até quando a gente tem cochonilhas e a gente aplica um produto para matar as cochonilhas, é interessante essas pétalas molhadas para que o produto se dilua, igual uma esponja, e alcance ali as cochonilhas que geralmente ficam atrás dos botões florais e atrás dos chumbinhos, tá? Esperar pétalas para pulverizar não procede, igual vocês estão vendo aí, tá? Olha lá. Tem pétalas que não caem, não tem As como. pétalas retêm umidade, Olha, né? verifica aí, ó. Quando você tira elas, Aí. cadê o Ó a café? foma que O ela chumbinho fez. foi Se eu ficasse esperando essas pétalas realmente caírem, ó, atacado aqui já aconteceu o dano pela faz foma. tempo. Tinha que ter pulverizado antes. Olha só. A produção. O que esse ramo vai produzir? Nada. Produção pequena. A umidade. Não dá para sair correndo atrás de pulverização. Tem que ser preventiva. O importante é respeitar a dinâmica dos produtos versus a fase fenológica e o clima, para que a gente obtenha esse resultado que está aí, ó. Todos chumbinhos pegos, lavoura enfolhada, bem nutrida, tá bom? Então, resultados do nível de fazenda, veja só, um somente pré e pós-florada e o outro com 2 aplicações a mais. Quantas sacas de café isso reverteu na fazenda inteira? 6 sacas a mais em uma fazenda inteira. Então, além dos experimentos, nós temos as áreas de consultoria que a gente faz vários trabalhos também comparativos e os clientes estão muito satisfeitos com o ótimo pegamento floral, tá? Então, folhas sendo curadas pelo tratamento de foma, né? Aqui, olha a diferença entre tratamentos de experimentos, veja só, esquerda e direita, tá? Recuperação das lavouras, ó. Lavouras que a gente faz um controle, tem um crescimento vegetativo melhor. O pegamento pleno, ó, que a gente consegue em vários clientes no Brasil inteiro, viu? Patos de Minas, ó, um bom pegamento pleno. Essa foto aí é de fevereiro, março, mais ou menos. Olha o crescimento vegetativo para a safra seguinte. Então a gente consegue quebrar também a bienalidade fazendo uma adubação coerente. Veja São João da Boa Vista, ótimo pegamento. Veja em Mococa, um ótimo pegamento, ótima produção. Veja em Machado Mineiro, excelente também. Veja em Franca, São Paulo, excelente também. São João da Boa Vista, excelente também. Veja. Aqui em João Pinheiro, ótimos resultados produtivos. Patos de Minas, novamente. Mococa, em São Paulo. Buritis, no norte de Minas. Araxá, em Minas Gerais, no Cerrado. Araxá, muita foma dá nessa fazenda de Araxá, viu? Machado Mineiro, novamente. Bonfinópolis, noroeste de Minas. E é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Não confunda a foma
com injúrias climáticas. Não economize nos tratamentos fitossanitários, muito menos nos tratamentos fitossanitários que vão proteger o órgão flor e vão proteger os seus chumbinhos, que serão chumbões e os frutos da grande safra do ano que vem.